E aí pessoal, tudo beleza? Confesso para vocês que estou um pouco preocupado com essa quarentena aí. O governo acabou de soltar um decreto para mais 15 dias e, como eu havia falado para vocês, há um perigo muito grande de comprometer o Enem de vocês. Por isso que eu decidi gravar algumas aulas aqui, uma revisão rápida de algumas aulas aqui para vocês não perderem o foco aí. Mas lembrando que é necessário que vocês busquem outras fontes. Leia o livro didático de vocês, busquem novas informações na internet. Você tem um mundo dentro da sua casa, beleza? Eu quero dar uma passadinha para vocês hoje sobre a crise de 29. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial tem tudo a ver com a crise de 29, né? A crise de 29 acontece nos Estados Unidos e o mundo todo entra em crise. A crise de 29 ela está relacionada à Primeira Guerra. Por quê? Porque foi durante a Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos se tornou uma potência, né? Lembrando para vocês, eu até falei com vocês, que os desdobramentos aí da Primeira Guerra Mundial é que os Estados Unidos entram na guerra sem ter nenhum conflito dentro do seu território, dentro do território americano, e quando termina a guerra, os Estados Unidos financiou a guerra na Europa, armamento, medicamento, alimentação. E quando termina a guerra, os Estados Unidos ainda, as empresas americanas, né, os bancos americanos financiaram a reconstrução da Europa. Então os Estados Unidos é uma potência, né? E durante a Primeira Guerra Mundial, e aí até alguns anos após a Primeira Guerra Mundial, antes da Europa se recuperar, os Estados Unidos cresceu muito economicamente, né? As suas indústrias cresciam muito rápido, muitos trabalhadores, as empresas, né, aumentavam muito de tamanho e produção, porque tudo que produzia vendia. Como eu falei para vocês na aula, se você soubesse que você ia montar uma empresa e tudo que você produzisse vendesse, você ia potencializar a sua empresa ao máximo que você pudesse. E foi isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, a indústria americana dá um salto muito grande, inclusive surge, né, nos Estados Unidos, logo após aí a Primeira Guerra, aí começa o cinema, os filmes do Charles Chaplin, e outros filmes aí exaltando o modo de vida americano, né, o American Way of Life, modo de vida americano, mostrando a família feliz americana, que é a família com carro, sorrindo, o pai, a mãe, os filhos, o cachorrinho na janela. Aquilo era um modo de vida americano. Então, os filmes de Hollywood exaltavam esse modelo de vida americano, família feliz, que tinha de tudo. Na época, a geladeira, que era uma novidade, a televisão, muitas coisas que era novidade na época. E aí, na verdade, o cinema, né? E o automóvel, né? Então isso mostrava para todo mundo que os Estados Unidos eram realmente uma potência mundial. E aí nós vamos para o crash da Bolsa de Nova York. Por que quebrou a Bolsa de Nova York? Surgiu uma bolha econômica. As empresas começaram a valer mais do que ela realmente valia. A especulação financeira surgiu nos Estados Unidos, a especulação financeira. As empresas colocavam as suas ações à venda, dizendo que a empresa tinha um faturamento absurdo, sendo que na verdade não era bem isso. Então ocorreu esse processo de supervalorização da Bolsa de Nova York, das empresas americanas e na Bolsa de Nova York. E aí a Bolsa chega a essa crise. Aí, para você entender o que gerou essa crise, por que aconteceu a crise? Esse crescimento desordenado da indústria que vendia para a Europa, supria toda a necessidade europeia. Essas empresas que eram colocadas na Bolsa de Valores que valia além do seu preço real de valor, né? A diminuição do consumo, tanto dentro dos Estados Unidos quanto na Europa também, porque as empresas europeias começaram a se recuperar, e aí acontece a quebra da Bolsa. Coloca-se
a, ações para vender em outubro, né, de 29, colocou muitas ações para poder vender e essas ações acabou tendo uma queda muito grande, né, a desvalorização chegou a atingir 90% do valor das ações. Exemplo, você investia 100 mil reais, na verdade, ao final de um percurso de queda aí você tinha só 10 mil reais, então a perda era muito grande. E aí no dia 24 de outubro, que é a chamada Quinta-feira Negra, né, 3 milhões de ações foram colocadas à venda e nenhuma ação foi comprada. Isso quer dizer, a empresa já não valia mais nada, nem aqueles 10%, não valia mais. Então isso queria dizer que faliu tudo. Nessa quebra dos Estados Unidos, leva a uma quebra generalizada, né? Os países europeus que sofreram investimentos logo após a Segunda Guerra Mundial para a recuperação da Europa, esses países já quebraram logo de cara, né? Entre eles aí Reino Unido, Áustria, Alemanha, né? Os Estados Unidos recuperou a Alemanha. Nós vamos aí para uma quebra na América do Sul, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguai e Paraguai também já entram em crise rapidamente, exatamente por causa da venda de produtos agrícolas aí para os Estados Unidos, né? Ocasionou essa quebra. Essa quebra, o Brasil deixou de exportar o seu café. Em 1929, não é total aqui, cerca de 60% das nossas exportações era café. Então aí os Estados Unidos era o maior comprador, juntamente com a Europa. Quando quebra a Europa e os Estados Unidos, o Brasil para de vender café. Então há uma quebra generalizada no Brasil também, que afeta todos os setores da economia, né, já que o café movia a economia brasileira. Na Europa, houve também a crise dos bancos. Os Estados Unidos pediu seu capital de volta, principalmente aí da Áustria, da Alemanha, Inglaterra, que foram os países aí que foram diretamente afetados. Por quê? Porque foram os países mais danificados durante a guerra e os Estados Unidos ajudou na sua reconstrução. Então, essa crise ela acabou abalando gradativamente, aí, rapidamente, os países primeiramente envolvidos, aí, Alemanha, Áustria e Inglaterra, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Canadá e México. Foram os primeiros aí da primeira leva. Depois vai se espalhando, né, por países aí africanos, pela China, né, todos esses Austrália, todos esses países acabaram recebendo aí, sendo atingidos pela crise econômica americana. E aí, quando se fala em crise, quem são os primeiros atingidos em uma crise? Os pobres são os primeiros a serem atingidos. Essa é o problema principal aí, né? Quando as empresas param, o dono da empresa ainda tem dinheiro para poder conseguir sobreviver alguns dias. E o empregado? O empregado já é cortado seu salário automaticamente. Na época praticamente não existiam direitos trabalhistas e o trabalhador é obrigado a ir embora. Logo de cara, né, a grande empresa financiava as pequenas empresas ou comprava delas, fechou, as pequenas empresas falem também, né? E aí uma ruína generalizada de empresários, pequenos empresários, 5 mil bancos entraram em falência, muitos funcionários são despedidos, aí começa aí o desemprego acelerado, fome, criada sopa para os pobres. Eu falei para vocês também na aula que o índice de suicídio lá nos Estados Unidos aumentou muito pela questão de que o pobre sabe o que é ser pobre. Se ele enriquecer e ele empobrecer, ele sabe o que é ser pobre. O rico que nasceu rico não sabe o que é ser pobre, não sabe viver na pobreza, a grande maioria deles. E em 29 aconteceu um grande índice de suicídio nessas áreas aí. Agitação social, aí surgem as práticas racistas, né, como eu falei para vocês lá, Ku Klux Klan. E aí, para a recuperação americana, lembrando que essa crise ela acontece no governo do Hoover, né? Inclusive foram criadas aquelas favelas americanas lá, Hoovervilles, né? Lá nos Estados Unidos. E quem vai dar um up aí na economia americana é o Franklin Delano Roosevelt, né? Ele é eleito em 1933, ele cria aí o New Deal, que é a nova política econômica, ou a nova distribuição,
Esse New Deal ele tinha a intenção de recuperar a economia americana de que maneira? Construindo grandes obras públicas, dando emprego para a população. Foi muito importante esse New Deal, mas não recuperou a economia de uma hora para outra. A economia americana, a ideia a princípio aí era diminuir o desemprego e aumentar o poder de compra da população. Esse era o ponto principal, né? E aí o governo vai conceder indenização aos agricultores, concessão de créditos agrícolas, fixação de nível de produção, criação de legislação para controlar as atividades da Bolsa, construção de escolas, barragens, grandes barragens, estradas, pontes, saneamento básico. Esses são os pontos fundamentais aí do New Deal, né, do novo acordo ou nova distribuição. Um fato interessante é que nos Estados Unidos é criado o Welfare State, que é o Estado de Previdência. Segurança social, subsídio, né, quanto desemprego, doença, velhice, invalidez e tal. Esse fato, essa nova política aí do Roosevelt, ela é muito importante. Só para você ter ideia, ela lá em 1937, nós estamos falando da crise de 29. O Roosevelt assume o governo em 1933. A crise ela vai ter uma queda aí, né, do desemprego, vai ter uma queda aí de quase 50% do desemprego em 1937. Se você pegar de 1929, 30, 31, 32 até 37, nós vamos ter aí 9 anos. 9 anos, né? 29, 30 até 37, nós vamos ter em torno aí por volta de 9 anos, né, de um desemprego muito alto nos Estados Unidos. Então, uma crise não se sai de uma crise de um dia para o outro. Uma crise ela leva tempo para se recuperar. Tem que ser uma política econômica muito bem afinada, né, para a produção de emprego, e aí a economia começa a caminhar. E aí nos Estados Unidos, somente aí em 1937 que vai baixar 50% do desemprego americano. Tá? A recuperação da economia americana levou um tempo considerável. Beleza? Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Isso aqui é só um apanhado, né, sobre a crise de 29. Na próxima aula eu vou passar para vocês os regimes totalitários. Beleza? Fica assim então. Um abraço a todos. Estudem. Se preparem para o Enem, que o Enem esse ano vem rachando e eles não vão respeitar a quarentena não. A quarentena eles vão fazer de conta que nem existiu. Então, estudem. Valeu? Um abraço a todos.